Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 6 de outubro do ano da graça de 2020 e retomamos mais uma vez pela manhã os nossos tempos de reflexão na palavra e de meditação, que sempre esperamos que, associados ao nosso tempo de oração, possam realmente produzir um efeito abençoador e de intimidade com Deus, primeiramente, na reflexão da palavra e na oração, e que certamente resultará em bênção para as nossas vidas. Certamente que isso irá acontecer. E é bom poder fazê-lo junto convosco e podermos caminhar esta jornada. Vamos dar continuidade àquilo que temos feito, que é refletir um pouquinho sobre alguns aspectos particulares do texto que partilhámos no domingo, e demos continuidade à análise e à caminhada na carta de Tiago. E Tiago agora vem dar uma perspectiva, mais uma perspectiva em relação ao sofrimento. Ele tem estado a falar essencialmente sobre sofrimento, sobre dificuldades, que numa primeira identificação ele apresenta como resultado das provações, provas que Deus traz à nossa vida, que nos necessariamente trazem sofrimento, e elas têm como objetivo abençoar-nos, uh, tendo origem em Deus, só pode ser para o nosso bem, e Tiago identifica isso como uma fonte de importante da intervenção de Deus na nossa vida, que vai produzir perseverança, integridade, maturidade, fé. E, portanto, essa foi a primeira fonte. A segunda fonte que agora Tiago vem apresentar tem a ver com tentação. A tentação que é diferente, é bem diferente da prova. E a diferença, e portanto, quando estamos a falar de momentos de dificuldade, de sofrimento, é muito importante, é da maior importância para nós identificarmos a fonte, a origem desse sofrimento. Portanto, eles podem ser causados e ter origem em Deus e serem uma prova para nos fortificar, para nos abençoar. Podem ser uma tentação e, como o versículo 13 diz, e é muito claro, não tem origem em Deus, porque a tentação tem como objetivo levar-nos a pecar e Deus nunca o fará, nunca o fará. E já vamos poder esmiuçar um pouquinho o porquê. Mas há uma terceira razão que é fonte de sofrimento e que nem é uma prova, nem é uma tentação. Tem a ver com o resultado direto, com as consequências diretas das nossas decisões. Paulo, lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 6, 7 e 8, é muito claro. Se semearmos na carne, se semearmos nas nossas vontades, vamos colher o resultado dessas nossas decisões. Como o povo diz, quem semeia ventos, colhe tempestades. E esse é um resultado claro e natural de sofrimento, e que nem é uma prova, nem é uma tentação. É pura e simplesmente consequência dos nossos atos. E nós diariamente lidamos com estas três fontes de sofrimento. E é óbvio que há ali momentos em que, dependente das circunstâncias e até da perspectiva de algumas destes nossos sofrimentos, nós temos a sensação que se misturam, mas precisamos de investir claramente nesta área. Identificar a fonte, a origem do sofrimento e da prova e da dificuldade que estamos a viver. Como já vimos, as provas vêm de Deus, e Tiago agora no capítulo 1 e no versículo 13, onde estamos a refletir, vem-nos identificar claramente esta fonte de sofrimento como uma tentação. E a tentação, nesta descrição muito clara de Tiago, e que não deixa margem para dúvidas, não vem de Deus. O versículo 13 diz: ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Há aqui já uma relação direta entre tentação e mal, e como vamos ver, o objetivo, o alvo da tentação não tem nada a ver com o alvo e o objetivo da provação, que é positivo. O alvo e o objetivo da tentação é
é destrutivo. Mas antes mesmo de considerarmos, e certamente não o faremos hoje, mas antes mesmo de considerarmos essas consequências e outros aspectos, vamos à questão da origem. A origem da provação, de facto não é de Deus. E quando nós consideramos isto não sendo de Deus, então é de quem? É de quem? Ou onde é que está esta origem? Identificarmos a origem da tentação ajuda-nos a resolver imensos problemas. Primeiro, quando nós identificamos a fonte da tentação, fica claro para nós com quem é que nós estamos a lidar e com quem é que nós temos que falar no processo. E como vamos ver também, há um processo. E isso é muito importante, é muito importante. Eu lembrava no domingo que nós muitas vezes estamos num momento de tentação e voltamos-nos para Deus e questionamos Deus, porque é que tu estás a permitir isto? E nesta perspectiva, Deus olhará para nós e dirá, mas eu não tenho nada a ver com o assunto. Não fui eu que te coloquei nesta situação. Porque o versículo 13 é claro, Deus não tenta ninguém. E, portanto, se nós estamos no processo de sofrimento, se estamos numa situação de dificuldade, que claramente é uma tentação, e perguntamos a Deus porque é que Ele nos colocou, Ele só pode realmente dizer, eu não tenho nada a ver com o assunto. É óbvio, também lembrava isso no domingo, Deus quer que nós falemos com Ele, mas não é para que Ele nos diga porquê. Aliás, Ele até nos pode dizer, Ele está-nos a dizer. Ele está-nos a dizer que nós estamos nessa situação porque estamos a ser tentados. E Ele não é a origem desse momento, desse evento na nossa vida. E, portanto, descortinar, investir em olhar para a situação e analisar claramente qual é a origem é muito importante. Primeiramente porque percebemos de uma forma muito evidente qual vai ser o resultado deste momento, e se é uma tentação, é para pecar. Segundo, com quem é que eu estou a lidar? Com quem é que eu preciso de falar? Com quem é que eu estou a enfrentar? E para além de nos ajudar nessa identificação, que é obviamente importantíssima para a resolução e para o enfrentar da situação, resolve um outro problema que nós temos grave, muito grave, que é o problema das nossas desculpas. Nós investimos muito em desculpar-nos com os outros. O versículo 14 vem dizer que a origem da tentação está em nós próprios. Ao contrário, diz o versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Pela sua própria cobiça. Ou seja, a origem da tentação já está dentro de nós. E está dentro de nós porque nós já nascemos separados da glória de Deus. O pecado original lá no Jardim do Éden provocou esse efeito devastador, universal, e com o qual nós temos que lidar. Nós nascemos com a nossa natureza caída. E é lá nessa natureza caída que está a origem da tentação. É óbvio, e lembrávamos isso no domingo, que Adão e Eva e Jesus são os dois exemplos que nós temos para lembrar disto, foram tentados e não foram tentados por causa, originalmente, e não teve origem essa tentação na sua natureza caída, porque nem Adão e Eva, nem Jesus tinham. E aí Satanás teve que fazer uma intervenção muito direta e muito ativa, tanto com Adão e Eva, como com Jesus. Como bem sabemos, o resultado do pecado de Adão e Eva resultou na entrada do pecado na nossa vida. E nós nascemos separados de Deus e com uma natureza caída. E é lá nessa natureza caída que a tentação tem origem. E por isso, meus queridos, cada dia, todos nós diariamente lidamos com isso. A cada dia que nós lidamos com a tentação, nós precisamos de única e exclusivamente lidar com ela falando connosco. Falando para nós, porque é lá dentro de nós que essa origem está. Nós sabemos que Satanás manda
tem uma intervenção no sentido de despertar tantas vezes. Lembrava o exemplo de Davi com Batseba. Aquela imagem que Davi teve de Batseba a tomar banho foi a faísca. Mas a origem de facto está em nós. Obviamente, quando pensamos lá no Éden, pensamos e consideramos, e bem, precisamos considerar bem, que essa natureza caída teve origem em Satanás, na sua intervenção destruidora. Mas nós agora carregamos-la. E, portanto, muitas vezes o que Satanás só precisa de fazer é fazer a faísca, é criar a condição, porque o resto já cá está. E por isso eu queria terminar com este desafio. Por isso, quando lidamos com sofrimentos na nossa vida que têm origem, que são tentações, a origem está em nós. E nós precisamos de enfrentar e obviamente só podemos enfrentar com boas ferramentas. E é melhor. E por isso, saber a origem é muito importante. Saber com quem estamos a lidar é muito importante. O Senhor Jesus deixou-nos um exemplo claro de como enfrentar uma tentação, com a palavra, com certeza e com firmeza naquilo que Deus é, na sua palavra, nas suas promessas, nos seus propósitos. Portanto, palavra muito importante, oração, por demais importante. E certamente ao longo desta semana vamos lembrar mais alguns aspectos fundamentais para enfrentarmos a tentação, que tem origem em nós, precisa de ser vencida, porque as consequências são realmente muito destrutivas e nenhum de nós quer passar por elas. Meus queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude a, dia após dia, a lidar com esta realidade na nossa vida, conscientes do que estamos a viver e a experimentar, e que cada uma destas experiências, às vezes, obviamente, nos trazendo algum sofrimento, possam ser vitórias que nós alcançamos aos pés de Cristo, porque é Ele que vai sempre trazer-nos vitória. Um dia muito, muito abençoado, que o Senhor dirija e cuide das nossas vidas, que Ele nos proteja e que o Senhor, de facto, possa produzir em nós, através da sua presença, hoje, um dia abençoador e que nos encaminhe para a sua presença. Vamos continuar a orar uns pelos outros, fundamental. Precisamos não esquecer isso e que o Senhor derrame sobre nós a sua graça. Então, um dia muito abençoado e até amanhã, se o Senhor assim o permitir.